só o vídeo. Não é o vídeo que você quer passar? Isso. Aí. Mas, ó, Deixa só o vídeo. ele tem que ser duplicado, mas ele não está sendo duplicado. Não, aí ele já roda aí, ó. É o vídeo. É. Tem som, não? Tem som aí? Não tem áudio não, Sal. Pode seguir. Bom, Sal, pode tirar. Tá horrível. Pode tirar. Pode ir na apresentação. Teve um problema técnico aqui, a gente vai abolir a apresentação do institucional, então vamos já direto para a parte da execução. No final dá certo de apresentar. Então vamos lá. Iniciando então, a gente queria evidenciar o grupo de receitas, né? E no acumulado do segundo quadrimestre, nós atingimos um montante de R$ 10.456.635,35, dos quais 86% foram de repasse de recurso da fonte 500, recurso próprio, 4% oriundo de emendas impositivas do governo estadual e 10% de emenda federal, oriundos dos deputados José Vitor e Lafayette. Então, no quadro bem detalhado, tanto do primeiro e segundo quadrimestre, o montante... Eu gostaria que o senhor citasse também as emendas do governo estadual, de quais deputados? Então, dessa bancada de 425 mil, foi contabilizado logo no final de agosto, e, para que não ocorra uma confusão aqui, eu não consegui registrar de qual emenda ou qual bancada que foi encaminhada, né? Foi um repasse feito essa emenda foi depositada, foi repassada ao município, e para a execução da despesa pública, foi repassada à FAMEP, porque tinha relação ao esporte. Então, foi contabilizada aí na fonte correspondente, mas aqui, nesse momento, eu não tenho informação aqui do deputado que fez a emenda. Mas até o final da apresentação eu vou corrigir aqui e atualizo. Estou passando para a execução da despesa. No orçamento, havia previsto, na LOA inicial, um valor de pouco mais de 14 milhões, no qual teve a atualização para o inicial da LOA era 15 milhões, e atualizado um valor de 14.650.000, e em seguida nós temos a execução, que, da seguinte forma, até o segundo quadrimestre, o montante da despesa empenhada atinge 12.700.000, da despesa liquidada 10 milhões, pouco mais de quase 11 milhões, e da despesa paga 8 milhões. Se a gente acompanhar o gráfico, nas colunas nós temos a despesa empenhada, e no gráfico de linha, evidenciando a execução, nós temos a questão da liquidação. Podemos perceber ali que, até o momento da despesa empenhada, nós executamos 86,7%, com relação à despesa liquidada, 85%.
Dessas despesas liquidadas, 85% se refere às despesas correntes, 84% das despesas correntes e 15% referente às despesas de capital. Dentro das despesas correntes, nós temos aí representando, com relação às despesas de pessoal, um valor de 87%. E falando um pouco desse demonstrativo, hoje na FAMEP, atualmente nós temos 67 servidores, dos quais 41 são efetivos e 26 são comissionados ou contratados, né? Dentro da proporcionalidade, nós temos 61% efetivo e 39 de servidores no cargo de comissão ou contratado processo seletivo. Desses servidores, de acordo com a área de atuação que eles exercem na Fundação, nós temos 16 na área administrativa, 5 do apoio técnico esportivo, auxiliar de manutenção e apoio, 27 servidores, atualmente 1 diretor-presidente e 18 educadores físicos, né, no montante de 67 servidores. Num gráfico... Vicente, há uma intenção de efetivar mais educadores físicos para aquele espaço? Porque a gente, olhando pela lógica ali, o número de educadores físicos ainda continua pequeno em relação ao número dos outros profissionais, né? E eles que são os que realmente realizam as atividades. Sim, principalmente com relação à expansão das ações de serviço prestados pela Fundação, considerando o processo seletivo, acredito que no próximo exercício haverá, sim, a convocação desses servidores que passaram no processo, tanto do quadro de professores quanto de estagiários, para que realmente haja uma ampliação, uma melhora na qualidade e de rendimento dos nossos alunos, né? Seja da estrutura de base, seja do rendimento, principalmente do paradesporto. Então, acredito que sim, haverá a convocação desses novos profissionais. E tem 2 que aposentaram agora também, né? Sim, eles estão despedindo, né? A gente vai atualizar com certeza. Então, num gráfico de área também, a gente pode ter uma noção aqui do quadro atual da estrutura administrativa da FAMEP. De uma forma mais prática e didática, para a gente apresentar aquilo que foi executado até o segundo quadrimestre, eu categorizei algumas despesas para que a gente possa acompanhar aqui qual que é o grande volume de demanda da Fundação. Então, dentro das despesas correntes, que representam 85%, a gente tem uma grande demanda de apoio aos atletas e eventos desportivos, que, dentro desses 85%, representam 71% no montante de quase R$3 milhões. Com relação ao pessoal, a gente tem um gasto de R$4 milhões, o que representa ali 37% da nossa demanda de recursos. E nas despesas de capital, representando 15%, nós temos aquisição de equipamentos e representando 14,2%, e as obras que eu vou detalhar um pouco mais à frente aqui, que é a construção de uma arquibancada no CESAC 4. Também de grande importância, nós temos as subvenções sociais, que são os repasses que nós fazemos por meio de termo de fomento a instituições que dinamizam e compartilham conosco aí a execução dessas políticas públicas na área esportiva, dentro do qual destaco a LAF, a LAFS, Associação Mutirão e a PAET. Para a gente detalhar um pouquinho melhor dessas categorias de despesa, no apoio ao atletas e eventos desportivos, que ganham destaque,
é onde acontece toda a execução e o apoio aos nossos atletas. É por isso que a gente vê na nossa cidade cada vez crescente a participação do município em campeonatos, trazendo, além de elevar o nome da nossa cidade, trazendo muitas premiações, né, em primeiros lugares. Então, basicamente, nesse grande grupo, a gente tem um montante de quase 3 milhões e dentro das principais gastos nós fazemos com a alimentação, a hospedagem, transporte desses atletas para que eles possam viajar e participar das competições. Temos também a questão do repasse do auxílio ao atleta, que permite àquele atleta um auxílio financeiro para que ele e sua equipe possa ter custeado aí a participação deles nesses campeonatos. Valores com premiação, onde nós temos desenvolvido vários campeonatos envolvendo a participação da população em diversas modalidades. Seguido, nós temos a manutenção dos serviços administrativos, que representa 46%, e dentro das maiores demandas que nós temos desse grupo, certamente é nossos serviços do sistema, consultoria, que prestam serviço de apoio, tanto na parte administrativa e também de aquisição de material de expediente. No grupo de manutenção e serviço de equipamentos e instalações, nós temos o montante de quase 1 milhão. Entre as maiores demandas, nós temos na ND 39, que representa do valor liquidado 87%, material com relação ao liquidado. Com relação ao liquidado, ela 87% daquilo que foi empenhado, e no montante do que foi empenhado representa 71,9%, material de consumo 21,7%, e algumas outras despesas, né, correntes, 6,4%. Pessoal em encargos, como foi dito, o montante de pouco mais de 4 milhões, representa aí os gastos dos servidores da FAMEP, das obrigações patronais e também das indenizações e rescisões trabalhistas. Com relação à subvenção, desse gasto estratégico que é feito com relação às entidades que auxiliam na organização e dando dinâmica ao atendimento à população, nós temos a Liga Araguariana de Futebol, a Liga Araguariana de Futebol de Salão, a Associação Mutirão e o América Futebol Clube. Todas as entidades, através de termo de fomento, receberam recursos, no qual será empregado para ampliação desses serviços e eventos desportivos em nossa cidade. A PAED não está aí? A PAED, ela é uma entidade parceira, só que o processo dela foi concluído logo em setembro, logo o fechamento do quadrimestre. Embora tenha publicado isso, no próximo quadrimestre, ela já teria que ela fez um recurso através de emenda. Sim. Mais ou menos 1 milhão por mês. 67 funcionários. É isso mesmo? Não, são 8 meses. É do quadrimestre, né? Segundo quadrimestre. Então, esse montante apresentado é do valor acumulado do segundo quadrimestre, de janeiro a agosto. Então, hoje, a folha... Isso, 8 meses. Então, a folha da FAMEP oscila em torno de 390 a 400 mil reais a nível de remunerações, mais encargos em torno de 500 mil reais. Isso. No montante total, 500 mil, aproximadamente. Com relação ao investimento, oi? Perdão? É a próxima tela aqui, mas antes, só explanar um pouco com relação à despesa de capital, ela que representa 15% do valor liquidado, e nós temos aí projetado
o detalhamento da despesa de capital. Temos a questão da aquisição de equipamentos e a questão de obras e instalações, né? Dentro de obras, nós temos, embora esteja empenhado, a questão da arquibancada do CESAC 4 e os vestiários do ATC, né, que a reforma foi concluída, 100% executado, conforme demonstrado, no valor de R$ 113.837,56. A arquibancada do CESAC está em execução, eu acredito que em breve já esteja pronta para a utilização da população. E do investimento, aquisição de equipamentos que foram realizados aí até o segundo quadrimestre, nós temos um montante liquidado de R$ 1,5 milhão, praticamente R$ 1,5 milhão, que foram referentes a diversas aquisições, tanto a questão das academias, bebedouros, equipamentos de mídia, equipamentos de manutenção, no caso o mini trator para manutenção do gramado dos CESACs, tendas. Isso aí não era de serviços urbanos? Não, essa foi uma demanda adquirida pela FAMEP, né, no início do ano, que tem sido montado aí nos diversos locais, nos parques da cidade, mas foi pela FAMEP. E as academias ao ar livre não teve despesa nenhuma, não? Ah, lá no início, 450 mil. As academias ao ar livre, 450.499,85. Essas já foram totalmente executadas. Os parquinhos é que a gente teve duas aquisições, a academia ao ar livre e os parques. Então, duas demandas distintas. Então, as academias já foram executadas, empenhada, liquidada e paga, e a gente está na execução ainda com relação aos parquinhos. Então, essa foi a nossa execução do exercício, e fazer uma demonstração aqui com relação ao resto a pagar. Só para a gente entender, o Gustavo fez uma explanação aqui do que é o resto a pagar, né? Nós temos esse resto a pagar, ele tem duas categorias. Tem o resto a pagar processado, que são aqueles valores que foram o serviço foi prestado ou o material entregue até dia 31/12, e passa-se no exercício seguinte apenas o pagamento. Enquanto o resto a pagar não processado são aqueles valores que estão empenhados, autorizados pela gestão pública, mas ainda não houve a emissão de serviço ou fornecimento de aquisição para o fornecedor. Por isso que, nesse momento, não se fala em dívida, e sim uma expectativa de utilizar da gestão pública. Esses valores, conforme demanda, disponibilidade financeira, eles podem ser cancelados, tendo em vista que não houve nenhuma prestação ou entrega do produto. Então, no caso da FAMEP, com relação ao exercício 2023, nós tivemos um resto a pagar no valor de R$ 2.686.000, dos quais tivemos de resto a pagar processado, que virou para ser efetuado o pagamento no exercício seguinte, 28,7%, enquanto o resto a pagar não processado, 44,9%. Desses valores com relação à execução nesse exercício, nós tivemos a segunda evolução. Nós tivemos um valor efetivamente pago de R$ 1.324.533,34. Ou seja, temos ainda um valor de R$ 1.362,00, mas destaco aqui que aquilo que era de resto a pagar processado, que geria dívida, foi praticamente liquidado. O que está em aberto agora são algumas despesas que estão sendo analisadas pela gestão para a questão da emissão da ordem de serviço ou do fornecimento do material para que sejam executados. Caso contrário, no final do exercício, elas serão devidamente anuladas. Então, de uma maneira mais sucinta, mas explanando todos os grandes aspectos da execução da FAMEP, eu encerro aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu queria parabenizá-lo pelo demonstrativo. Considero que este é um dos mais esclarecedor, o seu relatório, o seu demonstrativo. E só queria terminar com uma pergunta. Em relação à licitação da folha de pagamento,
o banco? Sim. E a necessidade da publicidade no portal da transparência dos salários, de tudo que a FAMEP faz, o que o senhor tem a dizer em relação a esse processo licitatório? Então, com relação ao processamento da folha, ela está acontecendo, está em andamento. Eu acredito que ela vai acontecer, o secretário de Fazenda está aqui, mas acontecerá de forma centralizada. Então, eu acredito que ele tenha mais detalhes aí do andamento, mas eu acredito que esteja em fase de finalização. Acho que está sendo publicado essa semana, né? Se já não publicou, o edital aí da folha de pagamento vai ser centralizado, né? A prefeitura vai centralizar toda a folha de pagamento. Vai ser um processo licitatório onde vai contemplar FAEC, FAMEP e SAI, né? Acho que todo o processo licitatório. Então, vai ser um banco estatal? Vai ser um processo... É um processo só que vai ser... Vai ser um processo unificado, né? Mas cada autarquia e fundação vai ter o seu unidade contrato. vai ter o seu contrato. Ótimo. Né? Mas o processo é um só. Ok. Queria